Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 2 de maio, sexta-feira da segunda semana do tempo pascal. Então estamos assim vivenciando o mês de maio, um mês dedicado a Nossa Senhora. E pela piedade cristã, o mês de maio é um convite para voltarmos o nosso olhar a esta mãe querida, para lhe pedir que lhe abra as mãos maternas assim em bênção de carinho sobre os nossos passos nesta difícil escalada a Jerusalém Celeste. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Então hoje convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João capítulo 6, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o cercava, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei-os sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá sentaram-se aproximadamente 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto os queria, e fez o mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos. Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que havia comido. Vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, então Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e queridas irmãs, a liturgia da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, nesta sexta-feira, dessa segunda semana do tempo da Páscoa, vai nos colocar na cena bíblica do sinal da multiplicação dos pães. Perceba que, na verdade, o termo multiplicação não é o melhor termo a ser usado, visto que, na exegese, que afirma que a multiplicação, na verdade, se deu por conta da partilha. Então, era comum entre os judeus, nas longas viagens, levar consigo mantimentos para a viagem. Acreditar nessa versão crítica, desde o exegeta nos tira de Jesus a importância do seu ato e do seu poder. Certamente, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus poderia multiplicar os pães, contudo, quis precisar dos homens, educando-os à partilha. Então Jesus foi quem primeiro partilhou nos ensinamentos, assim, o belo gesto da partilha. Então, numa sociedade cada vez mais individualista e indiferente ao sofrimento da humanidade, o gesto de Jesus constitui assim um belo testemunho, um jeito bonito de anunciar a boa nova da salvação, uma salvação que busca atingir a todos, a cada um. Então, a partilha do pão, ao partilhar o pão com os famintos de seu tempo, desde também, pede também de nós uma atitude de filhos e filhas de Deus que, na busca por uma sociedade da partilha, partilhar com os outros, os preferidos de Deus, o que tem. Então Jesus vai nos ensinar, vai nos pedirmos a vivermos essa dinâmica da partilha com aqueles necessitados, que, sobretudo, que vivemos na sociedade seja mais uma sociedade fraterna. Então vai a partir também do nosso gesto, da nossa dedicação, de partilharmos o pouco que tem com aqueles que ainda não têm. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a fome, sem dúvida, juntamente com as guerras, constitui um grave pecado social. Questionar
o nosso nível de humanidade e de adesão ao projeto de Deus. Então, um projeto que inclui a todos. Então, é preciso ir contra a corrente de uma sociedade capitalista, da indiferença, que coloca as pessoas às margens da sociedade. É preciso criar no interior de nossas comunidades uma cultura de partilha que transforma o pouco em muitos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a partilha transforma o mundo e a nossa sociedade. Então, capacitarmos para a missão dos filhos de Deus e dos seus seguidores. Então, a partilha vai justamente nos capacitar nessa missão de filho de Deus e dos seus seguidores. Portanto, a partilha vai nos tornar homens e mulheres pascais, transformados e indiferentes, que, sobretudo, os que nos paralisa e nos fecha em nós mesmos, presos a uma vida cercada de conforto. Então, se não buscarmos vivenciar essa partilha, nós vamos ficar paralisados, ficarmos fechados em nós mesmos. Então, veja que a fome e as guerras devem nos fazer questionar a nós mesmos e as muitas e variadas estruturas que temos na sociedade odiena. Então, realidades como estas devem nos inquietar o coração, devem nos impulsionar a missão de transformar as estruturas injustas da nossa sociedade. Perceba, meus irmãos, queridas irmãs, que neste Evangelho, Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para o pouco recurso que possuímos e desejamos que seja multiplicado na certeza de que já fomos atendidos. Então, dessa forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sobre o seu olhar as nossas necessidades, as nossas carências ou as carências das pessoas com as quais convivemos. Tomando os pães e depois os peixes, Jesus deu graças a Deus e o distribuiu àqueles que estavam sentados à espera de sua providência. Caros irmãos, queridas irmãs, tudo quanto nós colocamos sobre o olhar amoroso do Pai, confiando em sua misericórdia, com o coração agradecido, também irá prosperar em nossas mãos, e se o nosso objetivo for partilhar a nossa colheita. Esse é o nosso objetivo, partilhar aquilo que temos. Por isso, Jesus também nos ensina a ter para com os mais necessitados um olhar zeloso que enxerga as suas diferenças. Então, Jesus punha os seus discípulos à prova a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com ele. Ele sabia que a multidão faminta não poderia aprender os mistérios do Pai e, ao mesmo tempo, exercitava os seus discípulos a não se omitir diante dos desafios e se colocar à mercê da providência do Pai. Caros irmãos, queridas irmãs, onde vamos comprar o pão para que eles possam comer? Então, Jesus se importou com os argumentos desanimados dos seus discípulos e se valeu de um menino que trazia apenas 5 pães e 2 peixes. Isso para nos ensinar que todos nós, mesmo os mais pequeninos, temos algo nas mãos que poderá ser colocado sobre a bênção de Deus, que é nosso Pai, e sobretudo, esse pouco que colocamos vai frutificar. Como ordenou aos apóstolos, Jesus hoje também ordena a cada um de nós: fazei sentar as pessoas. Quando nos assentamos e nos aquietamos em família, ou seja, aquietamos em família, em comunidades e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Então, cada um de nós, meus irmãos, queridas irmãs, tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Quando nós nos colocamos nas mãos do Pai, nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem colocado o pouco que possui sobre a bênção do Pai? Você agradece antecipadamente a Deus pelo que ainda vai acontecer e irá receber? Você tem vivido isso na sua família? Você já percebeu na sua casa o que cada um tem para oferecer? Você costuma sentar-se para fazer uma avaliação das suas possibilidades colocadas nas mãos de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que a Páscoa de Jesus renove em cada um de nós a consciência de pertencer a teu povo,
cuja exigência deve ser pautada na caridade e pela partilha solidária. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo.